Vamos agora considerar que a gente está com escoamento em regime permanente. O que significa isso? Que não há acúmulo de massa lá dentro. Então, a nossa variação de massa, ela é nula, não tem variação com o tempo. E eu posso igualar que a somatória de massa da entrada é igual à somatória de massa da saída. Eu não preciso ter apenas uma entrada ou apenas uma saída, eu posso ter uma variação dessa. Se eu tenho uma única entrada e uma única saída, eu posso dizer que o fluxo de massa da entrada é igual ao fluxo de massa da saída. Substituindo da maneira que eu falei para vocês, densidade, velocidade e área, elas se mantêm iguais. Quando a gente trabalha com fluidos compressíveis, que se a gente colocar uma pressão, por exemplo, ele deforma, a gente não pode fazer simplificação nenhuma da anterior, a gente precisa sempre utilizar o balanço de massa. Mas se a gente estiver trabalhando com fluidos incompressíveis, isto é, quando a gente tem densidade ou volume específico constante, a gente pode fazer uma simplificação na equação anterior. E a gente pode trabalhar através da vazão volumétrica, A vazão volumétrica é igual à vazão de entrada, igual à vazão volumétrica de saída. Se a gente tem uma única corrente, elas são iguais, então a gente pode dizer que a velocidade vezes a área na entrada se mantém constante na saída. Então, se a gente muda a entrada, muda a saída também. Mas, gente, eu tenho um aviso muito importante. Lembra? Coloca no post-it, coloca lá do lado da cama. Não existe princípio de conservação de volume. Só existe princípio de conservação de massa. O volume, ele pode modificar. Não existe essa conservação na vazão. Então, se eu mudar a temperatura, se eu mudar a minha pressão, eu posso ter variação desse meu volume. Então, não há conservação. São pouquíssimos os casos que a gente pode trabalhar com volume, tá bom? Agora que eu mostrei para vocês a equação de conservação de massa para um volume de controle aberto, eu vou mostrar a equação da conservação de energia para esse mesmo volume de controle. Apesar de não deduzir toda ela, eu vou mostrar para vocês de onde vem, tá bom? Nós temos aqui a variação da energia no nosso sistema. Essa daqui é a influência da vizinhança, a transferência de calor. Essa daqui é a transferência de energia através de trabalho. Essa daqui é a energia interna, Então, a massa vezes o aquele U grande, Esse daqui é o específico. Essa daqui é referente à nossa energia cinética, mv² sobre 2. E essa daqui é referente à nossa energia potencial, passando multiplicando mgz. Então, são as variações de energia de entrada menos as variações de energia de saída. Interna, cinética e potencial. O trabalho que acontece no nosso volume de controle pode ser dividido em duas partes. A primeira é aquela referente ao trabalho que ele produz. Por exemplo, na turbina passa o fluido lá, ele produz o trabalho. E o segundo é a influência que ele tem quando ele entra e quando ele sai desse nosso volume de controle. Então, a gente tem aqui a pressão, a área e a velocidade que ele passa ali. Se a gente substituir área vezes velocidade por volume mássico dividido por densidade, que é a mesma coisa que volume mássico vezes vazão mássica vezes o volume específico, aqui nessa parte da fórmula, a gente fica com essa equação final. Verifiquem aqui que ele está multiplicado pela massa. Eu vou mostrar para vocês por que eu estou chamando essa atenção. Porque a hora que a gente substitui aqui no balanço de energia, a gente tem o trabalho produzido pelo nosso sistema, e aqui eu tenho aquela parte da influência, da entrada e da saída, referente aqui à massa, Massa vezes P vezes o volume específico. Massa, no caso, fluxo mássico. Essa parte aqui, energia cinética mais essa influência da tubulação, ela é chamada de entalpia. Então, é a energia por entalpia. Como a gente está falando da parte específica, que é aquela parte do U, que é por quilograma, e do volume, que é por quilograma, essa entalpia também ela é específica. Então, a gente encontra ela lá na nossa tabela termodinâmica. Se a gente substituir, ao invés de usar energia interna mais essa influência pela entalpia, a nossa equação se resume para isso. Isso quando a gente tem apenas uma entrada e uma saída. Mas e se a gente tiver mais? Bom, é só fazer a somatória. Então, eu tenho aqui a variação da energia interna, é o calor do meu volume de controle. Então, se o meu volume de controle recebe energia positiva, se ele perde energia negativa, esse trabalho aqui,
que ele já está definido como negativo, então esse trabalho é o volume de controle, é o trabalho produzido pelo meu volume de controle, então ele já está negativo, então ele precisa ser positivo para colocar na fórmula, tá? Eu já estou retirando a energia dele, e aqui a variação da energia através da minha temperatura com a influência de entrada e saída, da energia cinética e da energia potencial. Se eu tiver um regime permanente, isto é, se eu não tiver essa variação da energia interna, eu vou ter que o calor mais a energia de entrada vai ser igual ao trabalho mais a energia de saída. E aqui eu ressalto para vocês de novo sobre o nosso sinal. Eu falei para vocês lá no balanço de massa, no balanço de energia para volume fechado, que o trabalho na fórmula ele já era negativo, então era Q menos o trabalho, para que sempre que o meu sistema produzisse trabalho, eu utilizasse o valor positivo do sinal lá, né? Porque já tinha o negativo na fórmula. Aqui é a mesma coisa. Por isso que para não haver confusão, eu uso aquela fórmula também com sinal negativo. Porque sempre que o meu sistema estiver produzindo o trabalho, a gente usa o sinal positivo porque a fórmula já está com ele negativo, seja ele volume de controle fechado ou seja ele volume de controle aberto. Então, para não haver confusão, eu uso o mesmo conceito tanto para um volume de controle fechado como para um volume de controle aberto. Bom, o que eu queria falar para vocês era isso. Na aula a gente vai trabalhar um pouquinho de exercício, não vai ser muito, mas eu quero ensinar vocês a como vocês buscarem os valores para vocês aplicarem, inclusive, no projeto de vocês. Tá bom? Muito obrigada e até lá!